Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 19 itens de meus estudos sobre o direito processual penal referente ao assunto da ação penal. Conceitos e características da ação penal. A ação penal, que só pode ser proposta pelo ofendido, não se estendendo esse direito ao cônjuge ou aos sucessores em caso de morte ou ausência, denomina-se ação penal privada personalíssima. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. A ação penal pública será promovida por denúncia do Ministério Público. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. A respeito da ação penal pública, é correto afirmar que a sua propositura cabe privativamente ao Ministério Público. Nos crimes de ação penal pública, condicionada à representação, o ofendido poderá retratar-se da representação formulada antes do oferecimento da denúncia. De acordo com o Código de Processo Penal, no caso de ação penal de iniciativa pública, dependente de representação, esta será irretratável depois de oferecida a denúncia. A doutrina costuma classificar as ações penais como públicas incondicionadas, públicas condicionadas à representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça, privadas e privada subsidiária da pública. Algumas são as diferenças entre as espécies de ação, dentre as quais se destacam a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação. São de titularidade do Ministério Público, diferente do que ocorre com a privada. Constituem elementos autenticativos da denúncia, data e assinatura do promotor de justiça. No tocante à ação penal de iniciativa pública condicionada, o direito de representação poderá ser exercido mediante declaração oral feita à autoridade policial. Nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. A morte do acusado, para fins de declaração de extinção da punibilidade pelo crime cometido, somente pode ser provada por meio da respectiva certidão de óbito. De acordo com o Código de Processo Penal, sobre o direito de representação no caso de morte do ofendido, é correto afirmar que, dentre outras opções possíveis, a questão trouxe o seguinte item: passará ao irmão. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. No que se refere à ação penal pública condicionada e à ação penal privada, o delegado de polícia perderá a disponibilidade da ação penal nos crimes de ação penal privada e nos crimes em que a ação penal pública depender de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido. A intervenção do Ministério Público na ação penal privada se dá na qualidade de fiscal da lei, cabendo-lhe a tarefa de aditar a queixa para corrigir defeitos ou suprir omissões e intervir em todos os termos do processo. Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial deve ser iniciado mediante requerimento do ofendido ou de seu representante legal. Bons estudos e até o próximo vídeo.